Aí o meu foco era direito, eu queria fazer direito, né? E nunca, nem sonhava com jornalismo. Como é que eu ia sonhar com jornalismo se eu não tinha televisão em casa? Porque a gente era na fazenda, então você não tinha água tratada, você não tinha energia, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha televisão, só tinha um rádio ainda. Né? E eu ouvi uma rádio que hoje eu trabalho nela, né, que é a difusora. Então, assim, eu não tinha nem uma chance de falar assim, vou fazer televisão. Não tinha televisão, né? Nunca passou pela sua cabeça? Nunca, até porque aquele era tão distante da minha realidade que eu nunca imaginava aquilo. Eu imaginava morar em Jaraguá, construir, montar um escritório de contabilidade, no máximo, né? Porque hoje as coisas são bem diferentes, né? Você tem acesso à informação. Hoje, as coisas são mais fáceis. Se você pensar, é mais fácil. Você tem se você não tiver dinheiro para pagar uma faculdade particular, você consegue financiamento. E tem várias, né? Antigamente era poucas, era 3 faculdades que tinha em Goiânia. Quando eu cheguei aqui só tinha 3. E hoje você tem muitos, hoje tem o curso online, né? O EAD. Antigamente muitas pessoas morriam de fome. Longe não, bolacha recheada, cara, que dificuldade. Era pra mim também, com chocolate. Era algo. Sorvete só tinha a marca da Kibom e era caro pra dar lá. Não tinha. Refrigerante você comprava aqueles baré, do Jaó, né? Era final de semana. Vocês são mais novos, talvez não conheçam essa realidade, mas assim, essas coisas que a gente tem no dia a dia, o iogurte, cara, nossa, era difícil demais de comprar. A gente não tinha dinheiro para isso. Por exemplo, quando você morava na roça, você não comia carne de vaca, você comia carne de porco, carne de frango, você criava. Né? Então era mais difícil de você ter essas coisas. E ovo, exatamente. Aí você fazia o polvilho, minha mãe fazia essas coisas todas. Ela fazia o polvilho, criava galinha, fazia o biscoito, né? Essas coisas todas, aí você variava muito, fazia farinha, aí você tinha a carne de porco que você matava ele e colocava carne de lata, essas coisas todas, né? Então a maioria você produzia, o leite. Né? O que você comprava na cidade? O arroz você produzia, né? Você comprava o sal, fósforo, essas coisas assim. Mas, por exemplo, a gente produzia o leite, o arroz, o feijão, o óleo, que mais? O polvilho para fazer o biscoito. Praticamente. Você fazia muita coisa. A alimentação praticamente era toda era a maioria era caseira mesmo. E minha mãe sabia fazer isso tudo, né? E eu ajudava, por isso eu aprendi muita coisa. Fazendo assim, essas coisas também de polvilho, farinha, esses treinos, que acabava fazendo. Então, assim, essa realidade não permitia, não é que não permitia a palavra pesada, você não imaginava que podia chegar na verdade, nem conhecia, né? Porque não tinha televisão, não tinha como você conhecer um jornal. Não. Né? Assim, você ouvia os caras na rádio, era uma coisa do outro mundo, né? Já ouvi. Você já achava uma coisa surreal, né? Como que a gente chegava. A coisa mais engraçada que eu tive a sorte e o privilégio, né? Na década de 80, mas bem no início ali, vários duplas sertanejos apareciam sucesso. Preparada Dura, por exemplo, Milionários é Rico. Aí você tinha muitas duplas, Glória Solival e por aí afora. E eu gostava muito de Preparada Dura, né? Eu gosto até hoje. E um dia eu tive o privilégio de fazer um clipe. Dirigindo preparado com ele. Então, assim, aí eu chamei o Creone, né, que é o Creone aí, né, e falei pra ele, cara, você não sabe a emoção que eu tô sentindo. Depois eu vou contar essa história do clipe, né, eu tô sentindo agora em poder dirigir você, dirigir o Sérgio Reis, né, vários outros artistas, né, Moacir Franco, e muitos outros, né, então assim, depois você fala, pô, cara, eu ouvia, era fã dos caras, de repente você pode dirigir. Não, vou fazer aquilo ali, trabalhar com eles, né? Praticamente a cara de bobo que nós estamos aqui agora. É verdade. Quantas vezes te vi, quantas vezes a gente acompanha. Exatamente, que é bom isso, né, cara? Se você quiser fazer, a gente faz. E aí eu vim pra Goiânia, morar na casa de um primo meu, pra fazer direito, né? Mas aí eu não tinha grana, né? Não tinha... Aí ele me deu uma sugestão para mim, falou, olha, você faz um concurso para a Polícia Civil e depois você vai trabalhar num plantão, que é de 4 em 4 dias à noite, trabalha a noite inteira, mas é de 4 em 4 dias e você, fazendo direito, você vai escrivão, registrar ocorrência, você vai ganhar uma grana para você estudar. Como eu sempre me preparei muito, eu cheguei e passei rapidinho no concurso. Olha. Passei e entrei. E a Polícia Civil me ajudou muito.
Então eu fiquei até terminar minha faculdade sendo policial civil. Só que como eu era estudante de Direito, né, que aí eu fazia toda a parte de cartório. Porque quando eu cheguei aqui, tinham 3 faculdades. Católica, na época era católica na PUC, né, Universidade Católica, CG, ao Federal e a Anhanguera. Então, eu me preparei para fazer, olha, vou fazer nas 3 Direito e se passar na particular, Deus ajuda, né? Só que aí quando chegou no meio do ano, faltava pouco tempo para fazer a inscrição do vestibular, eu gostava de assistir televisão. A gente tinha uma televisão 14 polegadas também, assim, daquela porta, você levantava um teminho, preto e branco. Né? Isso eu tinha 19 anos de idade, né? Aí a gente foi ter geladeira com 20. Compramos um ferro, aliás, sabe aquelas coisas de naquelas móveis usados lá na Vila Nova. Que a gente morava num barracão lá. Pregão. A minha mãe foi lá, comprou uma geladeira usada, né? E a gente comprou uma televisãozinha desse tamanho de 14 polegadas, né? A prestação. E aí eu gostava de assistir jornal, olha a inocência, né? Falei, cara, deve ser bom demais trabalhar em televisão. Não sabia como eu ganhava, não sabia como eu trabalhava. Como que eu ia chegar lá? Vou fazer. Aí só tinha na Federal. Aí eu fiz jornalismo federal, vestibular para jornalismo federal. E na Católica, na PUC, agora eu fiz Direito. E eu passei nos 3. Aí eu falei, como é que eu vou abrir mão? Foi tão difícil desse. Vou fazer os 2. Só que aí o trabalho me permitia isso. Então eu trabalhava só à noite, fazia plantão, então eu estudava de manhã, à noite na outra dava para fazer. E aí eu fui gostando do jornalismo, né? E aí terminei o jornalismo primeiro, depois eu terminei o Direito, mas aí começou, cara. Aí quando você entrou na faculdade, aí a coisa foi bem se encaminhando, até que eu comecei a trabalhar em televisão, né? Aí foi em 89, eu lembro, foi na TBC, que na época retransmitia a Band, né? E aí, a coisa se encaminhou. Você entrou através de estágio ou através de algum cursinho? Olha a coincidência, em maio de 89 foi criada a TV Serra Dourada. A TV Serra Dourada tirou 3 repórteres melhores que tinham lá. Na TBC. Na TBC. Um é o Valtênio de Oliveira, que está na Band, né? E tinha mais 2 repórteres. Aí o que acontece? Surgiram 3 vagas. E aí o Bordoni, Luiz Carlos Bordoni, fez o seguinte: ele fez uma espécie de um concurso não oficial. Ele falava assim, olha, abriu, quem quiser vir pode vir para cá, pode acompanhar 3 dias um repórter e faz 3 dias de teste. Eu vou escolher. Choveu, gente. E eu tinha experiência de estágio na rádio universitária, que me deu uma base boa. E aí eu fui um dos escolhidos, né? Foi eu e uma outra repórter que a gente ficou. E aí um dos repórteres que foi para a Serra Dourada, que é o Darcy Moreira, logo que ele foi para a Serra Dourada, por exemplo, ele foi candidato, 2 anos depois, a prefeito no estado do interior. E aí começou a campanha e surgiu a vaga dele. E eu fui lá e pedi, o Cassim Zaidei, que foi a pessoa que criou o Jornal do Dia, criou tudo aquilo, levei o meu material, né, pedi para ele analisar. Falei, eu sei que você tem uma vaga. Você olha o meu material, se você gostar, eu estou à disposição. E aí ele gostou e eu fui para lá. Ou seja, eu fui no lugar do Darcy na TVC, depois eu fui no lugar do Darcy na coincidência. E lá na Serra Dourada, tem que agradecer esse cara. 29 anos. E lá eu fiz todas as funções, né? De repórter, editor, produtor. Fiz também a questão de... Fui diretor de jornalismo mais de 20 anos. Apresentei também o programa durante esse tempo todo, né? Então, por exemplo, mas paralelamente, eu sempre gostei de fazer rádio. Por exemplo, eu fiz muitos anos na Difusora, no início da minha carreira. Agora voltei para a Difusora. Você fez antes de ir para a TV? Junto. Dá pra conciliar os 2? Dá, porque a carga horária de jornalista são 5 horas, né? Então eu fazia assim, eu trabalhava de manhã na Difusora, depois eu trabalhava, depois à tarde na TVC, à noite eu fazia Direito. Então eu morava no Jardim Guanabara, eu tinha um Fusca velho, aí era a mesma coisa, eu botava um guarda-roupa lá dentro e aí era saía cedo, voltava quase meia-noite, né? Então assim, eu sempre... Sua vida sempre foi muito corrida? Foi muito corrida. Eu sempre trabalhei muito mesmo. Eu sempre brinco que todos os serviços que eu amei na vida, eu trabalhava fim de semana, e até hoje. Então,
eu nunca tive preguiça, eu não tinha tempo para ter preguiça, porque nem para desistir. Porque quando eu vim para cá... Na verdade, você não tinha escolha, né? Não tinha escolhas. E por um aspecto também financeiro, porque a minha mãe, ela tinha muito problema de saúde, então com 50 anos, minha mãe lavava roupa para os outros. Então, como ela tinha muito problema de saúde, quando a gente veio para cá, ela já não conseguia mais. Desgastou muito, né? E o meu pai estava todo arrebentado, porque ele derrubava, naquela época, você derrubar mato, era no machado. O machado arrebenta com a coluna de qualquer um. Então, meu pai capinava, roçava, desmatava, tirava leite. Então, assim, quando ele chegou numa certa idade, quando lá em Morrinho de Jaraguá mesmo, aí eu fiz a proposta para ele: se a gente vai passar dificuldade, vamos passar junto. Eles vieram. Aí eu fiquei um ano aqui, logo depois de um ano eles vieram. A primeira casa que a gente morou foi na sogra do Hamilton Carneiro. Era tinha 3 barracão, assim, 4 barracão. Tinha umas 12 pessoas no banheiro. A banheira era de fora, né? Eu lembro, cara, assim, fazia fila. Então, assim, era muito assim, você mudava, aumentava o aluguel, você mudava, né? Então eu morei em vários lugares da Vila Nova, assim, quando o cara aumentava, a gente mudava, aumentava, a gente mudava. Ia tentando achar a gente dava conta de pagar, né? Até formar, cara. E quando eu formei, comecei a estabilizar as coisas. Aí você vai começou a ver você tem que comprar uma casa, né? Depois você compra um carro, essas coisas assim, você começa do zero, né? Então, até você colocar as coisas em ordem, demora, né? Começa a realizações, né? A gente vai realizar o sonho, né? A gente sempre almejou, buscou. Então, assim, eu não tinha como desistir, porque eu tinha uma família para cuidar. Né? Eu tinha um aluguel para pagar. Isso eu faço desde os 18, né? Assim, com meus pais, né? Depois eles ficaram muito doentes, assim, acabou que com o tempo, assim, eu tive que cuidar realmente mesmo, assim. Eu sempre cuidei, né? Sempre fiz isso. Tanto é que o primeiro dinheiro que eu ganhei foi para comprar uma casa para minha mãe. Assim, eu tinha um Fusca velho, né, 75, e eu ganhei uma grana fazendo um trabalho de jornalismo. Eu falei assim, novo, né? Comprar um carro novo, né? Cheio de mulher, né? Ou eu compro a casa para minha mãe, né? Aí, cara, comprei a casa e continuei com o Fusca, né? E fez o certo, foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, por exemplo, tirou o peso da consciência da minha mãe, né? Eu acho que você também chegou no ponto e falou assim, pronto, agora eu já realizei o sonho da minha mãe, né? Foi. Tô tranquilo. O que eu queria, na verdade, é assim, sempre poder dar condição para eles não passar dificuldades, né? Porque a gente passa muita dificuldade na vida, então, assim, a primeira coisa que você fala assim, não, as coisas básicas, essas coisas todas, ter plano de saúde, ter comida, ter casa, esses trem todos, você nunca deixa faltar. Né? Então, assim, eu consegui fazer isso, foi um privilégio, né? Esse negócio todo. Isso é bom e, assim, mostra a educação que seus pais te deu de criar um bom filho para cuidar dos bons pais, né?